Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Quero saudar você com as palavras de Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 4. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Certamente você se alimentou ou vai se alimentar meio logo, porque para vivermos, o nosso físico precisa de alimento. Mas também a nossa vida como pessoas cristãs precisa de bom alimento. O alimento da palavra de Deus, da comunhão, do culto, da oração. E por isso que estamos reunidos para buscarmos e com certeza vamos receber este bom alimento que vem de Deus. Reunidos estamos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para a oração. Bondoso e amado Deus, muito obrigado que podemos nos reunir desta forma para o culto, para o louvor, para aprendermos mais da Tua boa palavra. Que ela seja um bom alimento para as nossas vidas nesta hora. Que ela venha nos animar, fortalecer, corrigir e ensinar a andar nos Teus caminhos. Fica conosco com o Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo. Amém. Vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos dar graças ao Senhor, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos dar graças ao Senhor, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos ouvir sua palavra, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos ouvir sua palavra, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair
bem animados, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair bem animados, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em suas palavras. A pregação de hoje está baseada no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 21, onde nós lemos: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita gente naquele lugar, e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Pergunto a vocês: vocês têm fé? Alguma vez alguém já te fez essa pergunta? Mas o que é fé? Onde depositamos a nossa fé? Em que ou em quem você acredita? Tem muitas pessoas que dizem não acreditar em Deus, por não terem provas da existência dele, mas sem perceberem acreditam em coisas que também não têm nenhuma comprovação científica. Nós vemos pessoas que acreditam que sementes de uva ou sementes de romã na carteira atraem dinheiro, que pular certo número de ondas na virada do ano atrai boa sorte, ou que bater na madeira isola a má sorte, ou que determinada cor de roupa na virada do ano atrai amor, paz, dinheiro, felicidade. Imagino que cada um teria sua própria lista de coisas que as pessoas fazem, acreditando que com isso terão um resultado satisfatório. Mas mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus,
precisam admitir que creem, que acreditam sim em alguma coisa, nem que seja no dinheiro, no trabalho ou em si mesmos. Mas todas as pessoas, no fim, acreditam, têm fé em alguma coisa, não é mesmo? Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é crer no que não podemos ver, comprovar ou explicar. Mas por que essa conversa de fé no começo dessa pregação? Bem, porque para compreendermos essa passagem que acabamos de ler, precisamos de fé. Precisamos acreditar que Deus, por meio de Cristo, foi capaz de realizar coisas que vão além da nossa compreensão, além daquilo que podemos compreender. Nesse que é o texto da nossa pregação, nós lemos sobre 2 grandes milagres realizados por Jesus. A multiplicação dos pães e peixes, bem como o episódio em que Jesus anda por sobre as águas em meio a uma tempestade. 2 situações que vão além da nossa compreensão lógica. A primeira nos mostra Jesus multiplicando 5 pães, 2 peixes, para alimentar mais de 5.000 pessoas. Pois é, como nós sabemos, mulheres e crianças não eram contados naquela época. Por isso podemos deduzir que a multidão era ainda maior, talvez chegasse perto de 15.000 pessoas naquele dia. O nosso texto faz questão de deixar claro no versículo 4 que a festa da Páscoa estava chegando. Talvez o evangelista João traga essa informação para deixar claro que a cidade estava repleta de visitantes. Estavam também junto àquela multidão pessoas vindas de outras cidades, povoados, que tinham vindo à região para as festividades realizadas no grande templo de Jerusalém. Certamente, peregrinos, ao ouvirem o que Jesus realizava e tendo a possibilidade de ouvi-lo e vê-lo, foram também atrás dele. É provável que o número de pessoas reunidas, como eu já disse antes, ultrapassasse ou chegasse perto de 15.000 pessoas. E no versículo 5 vemos que Jesus, levantando os olhos, vendo a multidão que se aproximava, disse para o Filipe: como compraremos pão para esse povo comer? Jesus demonstrou preocupação com a multidão que estava reunida em volta dele. E ao falar com os discípulos sobre a sua percepção, quem sabe Jesus estava tentando ver se eles também estavam sensíveis às necessidades daqueles que vinham até eles. Como nós vemos, a resposta de Filipe no versículo 7 talvez nos mostre que ele achava impossível conseguir recursos para comprar pães e alimentar toda aquela gente. De acordo com a resposta de Filipe, seriam necessários 200 denários para adquirir alimento para todo aquele povo. Bem, um denário equivalia a um dia de trabalho. Se calcularmos mais ou menos R$100 para cada dia de trabalho, seriam necessários R$20.000 para alimentar toda aquela multidão. Era muito dinheiro. E também por essa resposta podemos perceber que talvez a fé de Filipe não era tão grande assim. O versículo 6 mostra que Jesus faz a pergunta a Filipe para pô-lo à prova, pois Jesus já sabia o que iria fazer, ele já tinha em mente o que ele estava por fazer, conforme nos mostra o evangelista João. Jesus queria ver o quanto os seus discípulos já criam nele, na capacidade que ele tinha de realizar o que não era possível de ser imaginado. Já o outro discípulo, André, tomando a palavra, como vemos no versículo 9, diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André até aponta uma solução, mas também sem muita fé. Tanto que ele diz: o que é isso para tanta gente? Bem, esse texto está relatado em todos os outros evangelhos. Aqui não temos alguns detalhes que podem ser vistos nos outros relatos. Mas me chama a atenção esse relato do evangelista João sobre o fato de Jesus querer colocar os seus discípulos à prova. O que fica claro é que eles ainda não tinham fé, ainda não conseguiam imaginar o que Jesus poderia fazer.
Porque se tivessem a capacidade de crer no que Jesus poderia fazer, quem sabe a resposta poderia já de cara ter sido outra. Eles poderiam ter dito: Jesus, nós já verificamos, descobrimos um rapaz com 5 pães, 2 peixes, e como a gente sabe que tu tem o poder para multiplicar as coisas, então a gente já sentou a multidão, já organizou todas as coisas aqui, agora só falta tu dares graças e repartires, para que todos possam comer. Mas não é isso o que acontece. Os discípulos demonstraram receio, mas mesmo assim seguiram as próximas orientações de Jesus, como nós vemos no versículo 10, onde Jesus diz: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Os discípulos obedecem, convidam a multidão para se sentar. Nos outros relatos, nos outros evangelhos, nós vemos que a multidão deveria ser dividida em grupos de 100 e de 50. Imaginem vocês o trabalhão que os discípulos tiveram para fazer o que Jesus lhes tinha pedido. Mas eles fizeram isso também sem saber ao certo o que aconteceria a seguir, se teriam de fato alimento para todo aquele povo. Eles precisaram sim ter fé para crer que Jesus sabia o que estava fazendo. Pois bem, como nós vemos, Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, deu graças e distribuiu o alimento para o povo. E como diz o fim do nosso relato, todos foram alimentados e ainda 12 cestos cheios de alimento foram recolhidos. Cada um dos discípulos recolheu um cesto cheio de sobras. Talvez por isso esse tenha sido um dos milagres que mais os impactou, que mais marcou os discípulos, tanto que os 4 evangelhos trazem esse relato. Mas será que de fato o alimento foi multiplicado? Será que realmente foi isso o que aconteceu? Bem, o versículo 13 diz: então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Eu acho bem interessante que o relato bíblico faça questão de dizer que os 12 cestos estavam cheios dos pedaços dos 5 pães de cevada. Para mim, é prova de que sim, o alimento foi multiplicado. Muitas pessoas dizem que não, Jesus não multiplicou os 5 pães. Dizem que ao começar a partilha daquela pequena quantidade de alimento, Jesus motivou as pessoas a dividirem os seus lanches. Mas se fosse isso que tivesse acontecido, por que então esse relato bíblico faça questão de deixar claro que foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada? É verdade, é preciso ter fé para acreditar nesse relato. Jesus aqui fez algo que vai além da nossa compreensão, além da nossa lógica. Mas por que não podemos crer que de fato ele multiplicou os pães? Assim como multiplicou os pães, como vemos um pouco mais adiante, nesse que é o texto da nossa pregação, Jesus andou sobre as águas. É outra obra que vai além da nossa compreensão. Todos sabemos que se tentarmos dar um passo sobre as águas, iremos afundar. Eu, pelo menos, vou afundar, com certeza. Mas conforme o relato, Jesus foi em direção aos seus discípulos no meio da noite, em meio a uma tempestade, andando sobre as águas. Tanto é que os discípulos pensaram que era um fantasma, porque existiam histórias ali de que fantasmas apareciam naquelas águas durante a noite. Bem, para mim, acreditar em fantasmas exige tanta fé como para acreditar que Jesus tenha andado sobre as águas. E eu confesso que prefiro acreditar que, de fato, Jesus tinha poder para multiplicar os pães e também para andar por sobre as águas. E vocês? Em que vocês acreditam? Em que ou em quem tem depositado a sua fé, a sua confiança? Por meio da Bíblia, podemos saber que Deus é Criador dos céus e da terra e por isso é maior do que tudo que existe. Deus é Criador e por meio de Cristo também se fez o nosso Redentor. Jesus Cristo, como o maior dos milagres que realizou,
venceu a morte, não ficou preso à sepultura, mas ressuscitou. E se não conseguirmos crer que ele multiplicou os pães, talvez também tenhamos dificuldade de crer que ele tenha ressuscitado. Mas se não conseguirmos crer, de que vale tudo isso? De que adianta tudo isso? No começo do culto, nós lembramos das palavras de Pedro, que ao ver que muitas pessoas que começaram a seguir Jesus acabaram o abandonando quando ele começou a chamar as pessoas para um compromisso, Pedro foi perguntado por Jesus se ele também não desejaria deixá-lo. E aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de salvação e vida eterna. É como se Pedro dissesse: olha, Jesus, não é fácil de seguir, é verdade, mas é preciso a gente ter muita fé. Mas para onde eu vou? Não tem outro caminho. Agostinho, falando algo semelhante, também disse: Jesus, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Por isso eu pergunto também para você hoje: em que ou em quem você tem crido? É mais fácil crer em superstições do que em Jesus? É mais fácil de acreditar nas coisas criadas que podemos ver e tocar do que naquilo que nos diz a palavra de Deus? De fato, acreditas que Deus tem todo o poder? Afinal, não é isso que nós afirmamos no credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude em nossa falta de fé. Que Ele nos ajude a confiar, a acreditar que de fato Deus tem todo o poder e pode realizar muito além do que os nossos olhos podem ver. Que Deus nos ajude a crer. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça.
vamos cantar. E para nós encerrarmos esse culto, eu convido que nós oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos imensamente por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque Ele nos revelou e mostrou os sinais concretos do teu reino, nos convida a vivermos diante de ti e sermos parte do teu povo. Povo esse que não fica desamparado, pois teu poder por sobre toda a criação nos sustenta e nos mantém. Abençoa-nos então na esperança, na certeza de que tu estás conosco e de que tu nos desafia a vivermos pela fé, na confiança em ti, na tua provisão e também nos teus milagres que apontam para o teu reino, nos dando esperança. Te agradecemos então por essa tua palavra que ouvimos hoje, que enche o nosso coração de alegria e de louvor. Obrigado, Senhor, pois tu és o nosso Deus e sabemos que podemos contar contigo. E como manifestação concreta também de nossa confiança e obediência a teu Filho Jesus Cristo, nós oramos a ti a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o bondoso Deus te abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele esteja contigo e te dê a sua paz. Desejo a todos ainda um ótimo dia e uma ótima semana. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria,
angústia.